Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara Uberlândia, mais um Câmara Repórter no ar e desta vez falando sobre o processo eleitoral, especificamente sobre as eleições de 2014. E estamos aqui com o doutor Joemilson Donizete Lopes, que é juiz da 299ª Zona Eleitoral. E o nosso objetivo aqui, doutor, é orientar a população, o nosso telespectador, principalmente aqui da cidade de Uberlândia, mas também das cidades do entorno que nos acompanham, sobre alguns aspectos relacionados ao pleito eleitoral, mas de maneira com que o cidadão possa, com essas informações, contribuir com a justiça eleitoral durante esse pleito de 2014, que a gente tem uma eleição limpa, entre aspas, digamos assim, evitando os crimes eleitorais, enfim. Primeiramente, doutor, queria agradecer a disponibilidade de prestar essa entrevista e levar informação à população e já começando orientando o nosso telespectador sobre os papéis dos órgãos eleitorais. A gente tem o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, o TRE, juntas eleitorais, de maneira bem sucinta, o papel de cada órgão como esse, além dos órgãos que são utilizados aí no dia propriamente dito da eleição, no dia 5 de outubro deste ano. Ok. Agradeço a oportunidade de poder falar para o eleitor sobre esse pleito eleitoral de 2014. Inicialmente, acho que seria importante a gente mencionar que o processo eleitoral brasileiro, tal como nós o conhecemos hoje, ele é fruto da grande abertura política que ocorreu após a ditadura militar. E esta abertura política, ela foi muito mais consolidada a partir da Constituição Federal de 1988, que é conhecida como a Constituição Cidadã. A Constituição de 88, ela trouxe diversos direitos e garantias fundamentais ao cidadão e, mais especificamente, no campo eleitoral e político, o artigo 1º da Constituição menciona que o poder será exercido pelo povo através dos representantes pelo povo eleitos. E é aí que reside todo o contexto do processo eleitoral. E já o artigo 14 da Constituição Federal trata da soberania popular, que na verdade é o exercício do sufrágio universal através do voto direto e secreto em igualdade de condições para todo cidadão. O que não acontecia há menos de um século atrás, quando mulheres não podiam votar, analfabetos não podiam votar, religiosos, enfim, existia uma gama de pessoas excluídas do processo eleitoral do direito ao voto. Então, com essa nova democracia, com essa abertura e com o Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição de 88, todos passaram a poder votar em igualdade de condições. Ressalta-se, por ser extremamente importante, que o voto ele é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Agora, nós sempre temos ressaltado a importância do voto do jovem, porque o jovem de hoje pode vir a ser o representante dos poderes de amanhã. Então, a politização, quanto mais cedo ela acontecer no jovem, nesta faixa etária dos 16 aos 18, melhor para nós, cidadãos, que teremos pessoas mais preparadas e mais conscientes, inclusive para o exercício do voto. Na eleição de 2014, nós temos como parâmetro legal para o seu funcionamento, basicamente, a Constituição Federal de 88, que no arcabouço jurídico é a lei que fundamenta todas as leis, né? É ali que é o berço de toda a orientação legal para tudo que se acontece no meio da sociedade. Então, nós temos a Constituição de 88 como parâmetro legal para ser seguido no processo eleitoral. Temos o Código Eleitoral, que é de 1965, Lei 4737, de 1965.
temos a Lei das Inelegibilidades, que é a Lei Complementar 64 de 1990, e com um detalhe, esta Lei Complementar 64/90, ela teve algumas modificações introduzidas pela Lei da Ficha Limpa, que foi promulgada e entrou em vigor em 2010. Mas, naquela eleição de 2010 e na eleição de 2012, ainda não foi possível uma aplicação tão consolidada como será agora em 2014, porque ainda existiam alguns questionamentos sobre a aplicabilidade dela para aquelas eleições de 2010 e 2012, e já para o ano de 2014 não haverá nenhum tipo de questionamento sobre a sua aplicabilidade, porque ela veio a consolidar os casos de inelegibilidade, e esses serão observados na eleição de 2014, ou seja, registros de candidaturas serão impedidas pela Justiça Eleitoral e serão cassados pela Justiça Eleitoral caso incorra em alguma situação de inelegibilidade. Mas eu acho que eu não falei propriamente sobre o papel de cada órgão da Justiça Eleitoral. Sim. Nós temos o TSE em âmbito nacional, os TREs em âmbitos estaduais, nas 27 unidades da federação, e temos as juntas eleitorais em cada município. A Justiça Eleitoral, ela tem duas competências, que é a competência jurisdicional e a competência administrativa. No campo jurisdicional, nós nos referimos ao processo judicial eleitoral, que envolve ações propostas pelo Ministério Público ou ações propostas por um candidato ou partido ou coligação contra outros candidatos, partidos e coligações, e essas questões são levadas a um juiz eleitoral que, por sua vez, vai decidir aquele conflito que está instalado entre candidatos e partidos. E também quando ocorrem denúncias por parte do cidadão em relação a alguma situação irregular. Isso é transformado em um processo, e esse processo é levado ao conhecimento de um juiz eleitoral para que ele possa ser dirimido. No âmbito da competência administrativa, nós temos os trabalhos de organização do processo eleitoral como um todo, como, por exemplo, convocação dos mesários, instrução dos mesários, avaliação de quem pode e quem não pode servir na mesa receptora de votos, que na verdade a mesa receptora de votos ela é composta por 5 elementos efetivos e um suplente, ou seja, um presidente, um primeiro mesário, um segundo mesário e 2 secretários, além de um suplente. Essas pessoas, ao serem convocadas, é avaliada a situação delas, se elas podem ou não figurar na mesa receptora de votos com essas funções específicas. Esse é um papel importante do cidadão poder contribuir com a Justiça Eleitoral, trabalhando no dia da eleição como mesário, né? É verdade. O cidadão ele pode, inclusive, se inscrever como voluntário, entrando no site do TRE e fazendo lá a sua inscrição, ou procurando o cartório eleitoral para se inscrever como voluntário. Se não houverem voluntários suficientes para a composição das 1.343 sessões que nós temos em Uberlândia, que estão dispostas em 117 locais de votação, que são, na verdade, na sua grande maioria, escolas, tanto da zona urbana, quanto da zona rural, quanto dos distritos, não havendo um número suficiente de voluntários, nós fazemos as convocações. E aí tem um detalhe, é um serviço público relevante, e o cidadão não pode se excusar de comparecer. Tá? Uma vez convocado e não havendo uma justificativa plenamente aceitável pela Justiça Eleitoral, a recusa é considerada crime. Tá? Não pode o cidadão recusar-se a este serviço social no dia da eleição. E teria uma penalidade para esse crime? Sim, com certeza. A recusa ou o abandono do serviço eleitoral no dia da eleição é punível com detenção de até 2 anos.
desde que não haja uma justificativa plausível, digamos assim. Claro. Essa justificativa, se houver, ela é avaliada pelo juiz eleitoral e, uma vez aceita, não se aplica a penalidade. Mas, não sendo aceita, vai ser aplicada a penalidade, inclusive multa. Bom, nós estamos conversando aqui com o Dr. Joemilson Donizete Lopes, juiz eleitoral, falando sobre esse processo eleitoral de 2014, de maneira com que o cidadão tenha informações relevantes e possa ser uma pessoa que contribua nesse processo eleitoral para que tenhamos uma eleição limpa, digamos assim. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Programação TV Câmara Uberlândia. Câmara Debate. Entrevistas e debates com temas de interesse da população, participação dos vereadores e convidados especiais. Conheça a Câmara Municipal de Uberlândia. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. Notícias. O perfil de cada vereador. Assista aos programas veiculados na TV Câmara. Dê a sua sugestão. Participe. www.câmarauberlândia.mg.gov.br. Informação, transparência e proximidade com as pessoas. Câmara Municipal de Uberlândia. Um novo tempo, uma nova Câmara. Estamos de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia com o programa Câmara Repórter. Hoje, entrevistando aqui o juiz eleitoral, Dr. Joemilson Donizete Lopes, que é juiz da 299ª Zona Eleitoral de Uberlândia, hoje falando sobre esse processo eleitoral de 2014. Falando-se nesse pleito de 2014 especificamente, doutor, o TSE aprovou 3 novas resoluções que estabelecem novas regras para as eleições deste ano. Queria que o senhor falasse um pouco e orientasse o nosso cidadão e também os nossos candidatos sobre essas resoluções. Por favor. Para esse ano de 2014, nós temos essas 3 resoluções que tratam basicamente de algumas inovações em relação ao que pode e o que não pode ocorrer no pleito de 2014. O que não é inovação segue as mesmas orientações das resoluções anteriores e dos pleitos anteriores. Nós temos a resolução 23.404, que trata da propaganda eleitoral. Temos a resolução 23.405, que trouxe as especificações sobre o registro das candidaturas, e temos a resolução 23.390, que trata do calendário eleitoral. Na verdade, a preparação do processo eleitoral de 2014, ele teve início no ano passado, com a primeira edição do calendário eleitoral, onde o TSE já fixou as principais datas de tudo como deverá ocorrer no pleito de 2014, e em relação à alteração para o ano de 2014, nós temos uma inovação, que é em relação ao registro de candidaturas, que fixa um prazo mínimo de 20 dias anteriores ao pleito para que possa haver alguma substituição de candidatos. Por exemplo, isso somente para a eleição majoritária, que nós temos em todo pleito uma eleição majoritária e uma eleição proporcional. A eleição majoritária no ano de 2014, ela envolve a eleição do presidente e seu vice, do governador e seu vice, do senador com 2 suplentes, do deputado federal e do deputado estadual. Deputado federal e estadual são consideradas sistema proporcional e os demais sistema majoritário. Para a substituição dos candidatos na eleição majoritária, então ficou fixado esse prazo de 20 dias anteriores ao pleito para eventual substituição. Ou seja, um candidato a presidente ou a governador, se eventualmente renunciar até 20 dias antes do dia da eleição, esse cargo poderá ser substituído pelo partido.
Anteriormente era um dia antes da eleição, Exatamente. poderia ser feito, hoje são 20 dias. Exatamente. Então, esta, na verdade, é uma inovação que eu acho que traz até uma segurança maior para o eleitor, no sentido de poder conhecer e não ser surpreendido em relação a quem ele está efetivamente votando para aquele cargo. No caso da propaganda eleitoral, nós tivemos uma inovação em relação à propaganda proibida pelo telemarketing. Ou seja, o candidato não poderá fazer a propaganda paga por meio de telemarketing. E o telemarketing nada mais é do que aquela gravação telefônica em que o cidadão recebe um telefonema altas horas da noite ou pela manhã, enfim, qualquer hora nos do horários dia, né? mais inapropriados às vezes, recebe uma ligação e ao atender é um telemarketing, ou seja, uma propaganda via telefone. Essa propaganda ela é proibida neste ano de 2014. Então, A gravação, basicamente, a mensagem é considerada telemarketing também? É telemarketing e é proibida. Tanto a mensagem quanto a gravação. Tá? É o telemarketing. O telemarketing ficou... De maneira geral, por telefone geral, não se pode ser fazer incomodado, entre aspas, por nenhum candidato. E o objetivo é exatamente este. É para que o cidadão não seja invadido na sua privacidade, porque às vezes ele está numa reunião importante, o telefone toca, é uma mensagem desta. Às vezes ele está em casa à noite com familiares e o telefone toca nas horas mais inapropriadas possíveis. Então, o objetivo dessa proibição, na verdade, é não haver essa invasão da privacidade do eleitor e do cidadão. Né? Bom, eu queria só aproveitar essa deixa para orientar o nosso telespectador o seguinte: recebendo uma mensagem como essa, é importante denunciar. Isto, com certeza. Os canais para a denúncia pelo eleitor, pelo cidadão, deverão ser a procura direta ao cartório eleitoral, né? E aí, a única coisa que nós pedimos é que seja reduzido a escrito, o que o eleitor deseja denunciar, ou procurar diretamente o Ministério Público para que seja tomado o depoimento e isso se transforme em uma denúncia, ou inclusive por meio eletrônico. O TRE em breve irá disponibilizar um canal próprio para o recebimento de denúncias. Esse canal será amplamente divulgado e o cidadão, o eleitor, vai poder, com essa facilidade, com essa ferramenta de maior facilidade, fazer a sua denúncia virtualmente. Importante que ele não apague essa mensagem do seu celular e nem da caixa de mensagens, né, que é a prova que ele recebeu. Exatamente. Essa é a prova material, né, da irregularidade. E uma vez havendo a irregularidade e havendo a denúncia, isso será transformado em um processo que pode gerar, inclusive, cassação de registro de candidaturas. Bom, e em relação à próxima resolução? Da prestação de contas, registro de candidaturas e prestação de contas. No caso da campanha em si, o candidato, essa é a grande inovação, ele não poderá gastar mais do que 50% de seu próprio patrimônio. Ou seja, se o candidato resolver financiar a própria campanha, ele terá o limite de 50% de seu patrimônio para investir na campanha. Existe logicamente, existe uma razão para essa limitação. O senhor sabe? Exatamente. A razão para todas as limitações, não só esta, mas para todas as limitações em relação aos gastos com campanha e inclusive à prestação de contas de campanha, é tentar igualar ao máximo possível a concorrência entre os candidatos, né? Ou seja, para que o poder econômico não se sobreponha àquela situação de hipossuficiência de eventuais candidatos. Existe também uma prerrogativa em relação à acessibilidade. Já existe há algum tempo, mas orientando os eleitores que são portadores de alguma deficiência, seja visual, auditiva, física,
existe um procedimento que ele deve fazer para que utilize das sessões especiais, né, doutor? Isso. Nós, na Justiça Eleitoral, precisamos conhecer a situação do eleitor que esteja em uma situação especial. E para isso nós pedimos que ele vá ao cartório, fazer um cadastramento prévio para que nós possamos direcioná-lo para um local de votação onde exista todo o aparato necessário para a acessibilidade de acordo com a necessidade de cada um. Bom, doutor, como falamos aqui sobre essas novas resoluções, para relembrar o nosso eleitor e também os nossos candidatos dos principais crimes eleitorais que são concomitantes em todo o processo eleitoral. A compra de voto, boca de urna. Esses são os dois crimes clássicos, mais recorrentes, né? E que, infelizmente, nós verificamos em toda a eleição, né? A compra de votos e a boca de urna. A compra de votos, é importante ressaltar que tanto o candidato quanto o cidadão eleitor que incorrer nesse crime, que está previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, ele poderá sofrer uma sanção que é de reclusão de até 4 anos e também multa. Agora, o cidadão, basta que, para ele incorrer no crime de compra de votos, basta que ele solicite algum bem ou alguma vantagem em troca do voto. Uhum. E para o candidato, basta que o candidato ofereça ou prometa algum bem ou vantagem, né? Ainda que o eleitor não a receba ou ainda que o candidato não pague aquela promessa feita. Basta oferecer para que se constitua o crime. Bom, encerrando esse bloco, a gente falando aqui sobre crimes eleitorais, a gente vê também, infelizmente, aquela poluição visual, aquela poluição ambiental no dia da própria eleição, que é milhares de santinhos nas ruas, jogados de maneira indiscriminada. Isso também é crime. É crime a distribuição de material de propaganda após as 22 horas do sábado. Portanto, aquela distribuição feita na madrugada ou após essas 22 horas, ela é uma distribuição criminosa. A dificuldade, na verdade, da Justiça Eleitoral, às vezes, é de identificar quem fez a distribuição. Mas, com certeza, o material estará sendo recolhido e a investigação será feita na busca de se identificar os autores deste crime. E, com certeza, eles serão punidos. Agora, o que a gente pede muito é que o próprio eleitor busque corrigir esse defeito de toda eleição que a gente vê. E de que forma que ele busca corrigir? Não votando ou não pegando aquele santinho que está jogado na rua para poder usá-lo como espelho de votação. O que a gente pede é que o eleitor dê um voto consciente, né? Que ele seja um eleitor bom de voto. E o eleitor bom de voto é aquele eleitor que vota consciente, é aquele eleitor que já vai para a urna com a sua escolha feita, que não muda de opinião por estar pisando num santinho jogado na rua, né? Pisando num lixo, porque o que está jogado na rua é lixo, né? E se é lixo, então não se deve votar. Não merece o voto. Não merece o voto, né? Então, o que a gente pede, na verdade, é que o eleitor seja o principal fiscal dessa situação e vote consciente. E votar consciente é votar após ter discutido com familiares quem é o melhor candidato, após conhecer a proposta de cada candidato, para avaliar essa proposta, porque o objetivo de se eleger esse ou aquele cidadão como chefe do Executivo Federal, do Executivo Estadual e seus representantes no Congresso Nacional, é a gente mudar o futuro. E a gente não muda o futuro catando do lixo uma escolha para a votação. Bom, resumindo, o candidato que suja as ruas e que causa essa poluição não merece o voto de nenhum eleitor, né? Olha, eu diria novamente que a consciência, votar bem é votar consciente, e votar consciente não é votar naquele candidato que você está catando ali do lixo. Ou que cometa algum crime eleitoral visível. Algum crime eleitoral. Até porque
a partir de 2010, como eu já me referi, a Lei Complementar 64 de 1990, ela teve introduzida algumas alterações pela Lei da Ficha Limpa, que entrou em vigor em 2010, e o candidato que não é ficha limpa, ele não merece o nosso voto, não merece o voto do eleitor, e a Justiça fará de tudo para barrar o candidato que não seja um candidato ficha limpa. Estamos aqui encerrando o segundo bloco do Câmara Repórter, hoje falando sobre o processo eleitoral de 2014, levando orientações ao telespectador, ao eleitor uberlandense e também da região do Triângulo Mineiro que nos acompanha, aqui conversando com o doutor Joemilson Donizete Lopes, que é juiz eleitoral na comarca de Uberlândia. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Você assiste na programação da TV Câmara Uberlândia. Fala Vereador. Informes do parlamentar com temas de sua atuação legislativa no plenário da Câmara Municipal e espaço para ampliação do debate das políticas públicas para a sociedade. Câmara Municipal de Uberlândia, mais preparada para os desafios do crescimento de nossa cidade. Câmara Repórter de volta agora no terceiro e último bloco, falando hoje sobre o processo eleitoral aqui com o doutor Joemilson Donizete Lopes, juiz da 299ª Zona Eleitoral de Uberlândia, em relação à boca de urna. No dia da eleição, é comum aquelas pessoas até disfarçadas, às vezes, isso, ali, a paisana, digamos então, assim. o que a gente observa muito, e aí vai um alerta, no dia da eleição, todos os juízes eleitorais em Uberlândia, nós temos, em dados consolidados pelo TSE na data de ontem, nós temos em Uberlândia 463.220 eleitores aptos a votar. Distribuídos em 1.343 locais, sessões de votação, que estão dispostas em 117 locais ou escolas, zona urbana, rural e distritos. E em todos esses locais, nós teremos a presença do juiz eleitoral, do promotor eleitoral e da polícia, fiscalizando todo o processo. Então, aquele cidadão que pensa em ficar numa esquina com um lembretinho na palma da mão, ou com um santinho, ou com uma cédula reduzida, que normalmente é o que a gente vê e normalmente é o que ocorre, esse cidadão certamente estará sendo observado, seja por um fiscal de partidos, seja por um fiscal da Justiça Eleitoral ou pelo próprio juiz, pelo promotor e pela polícia. E, se for pego, ele será imediatamente conduzido para um local que nós destinaremos, que provavelmente seja o Tribunal do Júri, no Fórum Abelardo Pena, e ele será processado pelo crime pelo qual cometeu. E, com certeza absoluta, ele vai ficar todo o dia detido até às 17 horas, quando se encerrará o processo eleitoral. No dia da eleição, os mesários deverão estar nos postos de recepção de votos às 7 horas, às 7h30 eles já deverão ter feito todo o procedimento de verificação e zeramento da urna eletrônica para verificar eventuais problemas de informática, para que sejam corrigidos a tempo, e às 8 horas em ponto inicia-se o processo de votação, sendo que ele termina às 17 horas com quaisquer eleitores que estejam na fila. A votação encerra-se às 17 horas, mas todo aquele que estiver na fila vai receber uma senha e poderá votar. Doutor, desde já eu queria agradecer muito a disponibilidade de nos atender e levar essas informações aos nossos telespectadores, aos eleitores. E eu queria que o senhor
agora passasse orientações gerais, talvez que nós não tenhamos discutido aqui, para o eleitor e também para os candidatos. A palavra de um juiz eleitoral nesse momento tão importante que é as eleições em nível federal, para o nosso telespectador, o eleitor, e também para os candidatos. Quais são os pontos que o senhor acha importante ressaltar nesse momento? Okay. Para o eleitor, eu quero voltar a frisar que nós esperamos dele o voto consciente. E voto consciente para nós é aquele voto dado mediante alguma discussão prévia sobre a proposta do candidato e sobre a pessoa do candidato. Para o candidato, a mensagem que nós deixamos é a de que faça uma campanha a mais limpa possível, limpa em todos os aspectos, no aspecto da honestidade para com o eleitor, no aspecto ambiental, no sentido de não promover a sujeira nas vias públicas, e respeitem as regras. Respeitem as regras para a realização de comícios, para o uso de alto-falantes, porque todo cidadão sabe que a partir das 22 horas o alto-falante é proibido, portanto, a sua propaganda que é colocada nas ruas, seja bonecos, seja panfletos, que seja colocada pela manhã às 6 horas e seja retirada à noite, antes das 10 horas, enfim, que o candidato respeite as regras e, em respeitando as regras, possa receber o voto consciente do eleitor. Bom, então nós agradecemos aqui a presença do Dr. Joemilson Donizete Lopes, que é juiz da 299ª Zona Eleitoral de Uberlândia, e agradeço também a você que em casa nos acompanhou esse programa, o Câmara Repórter, falando sobre eleições 2014 e o processo eleitoral deste ano. Espero que tenhamos atingido o nosso objetivo aqui, que é levar informação a você, telespectador e eleitor, para que essas informações sejam úteis para que você seja uma pessoa que contribua com a justiça eleitoral nesse pleito de 2014. E você pode dar sugestões de temas para serem tratados aqui no Câmara Repórter através do e-mail imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Até um próximo programa.